Boa tarde, pessoal. Eu vou falar agora de circuito LC, tá? Um circuito que tem um indutor e um capacitor em série, como esse aqui. Não tem a bateria, tá? A bateria só foi utilizada para carregar o capacitor e não se encontra mais no sistema. No instante que eu vou chamar de T igual a zero, tá? A corrente é zero. Isso aqui é um T. A corrente é zero. No instante que sai a bateria, isso é momentaneamente, instantaneamente. No momento que sai a bateria, então começa a ter uma corrente devido à diferença de potencial entre as placas do capacitor. Então começa a ter uma corrente aqui. E em um dado instante é possível de perceber, tá, que essa corrente ela vai começar a carregar o indutor. Na verdade, é a energia que está armazenada no campo elétrico no capacitor, ela passa a ser armazenada no campo magnético do indutor. Como essa corrente não é constante, ela está variando no tempo, então é fácil de ver que nós vamos ter uma energia armazenada no indutor também. Ok, num dado instante, a energia do campo magnético, do campo elétrico, vai ser igual à energia armazenada no campo magnético. Que geralmente eu vou falar só a energia elétrica e a energia magnética para simplificar. Mas a gente sabe que a energia é armazenada no campo elétrico e armazenada aqui no indutor no campo magnético. Ok? Então, depois vai acontecer o quê? Então, isso aqui vai começar a descarregar até eu ter a minha corrente máxima num dado instante. Tá? Essa corrente máxima vai ser dada num instante T, que depois nós vamos falar que instante T é esse aqui. Vai ser em que momento isso vai acontecer? Quando o capacitor estiver completamente descarregado. Então, quando ele estiver completamente descarregado, eu tenho a corrente máxima, tá? E a energia está totalmente armazenada no campo magnético do meu indutor. Aqui, então, é zero, tá? O capacitor tá com carga zero. Logo após que está totalmente armazenada a energia no campo magnético do indutor, vai começar a haver uma inversão, então vai começar o capacitor a ficar carregado no sentido oposto. Então aqui vai estar carregado positivamente, aqui vai estar carregado negativamente. Quando isso acontecer, quando o capacitor estiver, vou botar aqui que essa é uma carga Q, a carga Q máxima. Quando ele estiver com carga Q máxima novamente e as placas no sentido inverso, nós dizemos que a corrente é zero de novo. Claro que entre esse tempo aqui e esse tempo aqui existe um intermediário, né? Que é o intermediário quando a energia armazenada no campo elétrico é igual à energia armazenada no campo magnético. Isso não é instantaneamente de uma situação para outra. Tem um intermediário aqui entre cada um desses circuitos. Então aqui nós vamos também ter um tempo T, que depois nós vamos falar sobre ele. Que tempo T é esse? Aqui está completamente armazenado no campo elétrico a energia. Ok, o que vai acontecer? De novo, volta a repetir o ciclo, porque tem diferença de potencial entre as placas, então começa a haver uma corrente. Só que agora a corrente vai acontecer no sentido oposto ao de antes. Então a corrente vai no sentido oposto até a placa do capacitor, as placas, né, ficarem completamente descarregadas e a energia estiver completamente armazenada no campo magnético do indutor. Aqui de novo, tá? O I vai ser máximo nessa situação e exatamente como aqui, num determinado tempo T. E por fim, o que vai acontecer? Tá? Faltou desenhar aqui o último dos circuitos. Vai acontecer que o meu capacitor vai ficar carregado de novo, positivo aqui e negativo aqui com carga máxima Q. Esse instante aqui fecha o ciclo. Então nós vamos dizer que o tempo em que isso acontece é o tempo igual a T grande, o período completo. Aqui de novo a corrente é zero. Então o período fecha no circuito LC quando ele está o capacitor carregado de uma determinada maneira e ele volta a ficar carregado desta mesma maneira.
Então, o tempo aqui intermediário, agora nós vamos falar do tempo em termos deste período. Vamos dizer, então, tá, que esse tempo aqui, que o capacitor está carregado, mas com as placas no sentido contrário, então vocês veem aqui em cima, o positivo está em cima e o negativo está embaixo, tá? Na minha convenção. Aqui, o positivo está embaixo. Então, nesse tempo aqui, vai ser quanto do período? Vai ser metade do período, ok? E o capacitor, ele está carregado, ou melhor, sem carga nas placas do capacitor. Nessa situação aqui, vai ser o que? Período na quarta. Então, 1/4 do período que vai acontecer aqui. E aqui vai acontecer em 3/2 do período. 3/4 do período, desculpa. Ok? Então é isso, espero que tenha ficado compreendido aí o circuito LC.